Saudações alviverdes a todos. Sou Conrado Cacassi. Estamos começando mais um react de uma coletiva pós-jogo do professor Abel Ferreira. Ontem à noite, no Maracanã, o Palmeiras foi derrotado pelo Fluminense por 2-1. Partida marcada pelo uso do time reserva do Palmeiras, apenas o Everton e Gustavo Gomes dos titulares entre os que saíram jogando. E também marcada por uma arbitragem muito fraca, muito ruim, do sempre fraco Ramon Abate Abel. O nome até inspira trocadilhos. Aliás, se você já é padrinho e está no grupo 1 principalmente, sabe que temos trocadilhos em profusão. E o Ramon Abate Abel ontem realmente fez o servicinho, né? Tanto que ele expulsou o João Martins, que na saída do campo saiu declarando claramente: hoje está condicionado. Então é uma percepção clara que a comissão técnica do Palmeiras tem de que há jogos em que o juiz vem encomendado e há jogos que o juiz vem para apitar certinho. É o que a gente sempre fala: juiz, quando quer apitar certo, apita. Esses juízes da Série A, eles não são... alguns são, né? Horríveis. Mas muitos deles sabem apitar. Quando querem apitar certo, apitam certo. A não ser quando vem aquela sugestãozinha, né? Olha, Flusão não pode perder em casa hoje, hein? Ou olha, Palmeiras está chegando muito perto do Botafogo, hein? Vai ser um jogo difícil. Não precisa nem falar, rouba o Palmeiras. Mas sabe aquela sugestãozinha? É isso que acaba acontecendo muitas vezes. E é muito claro. Tem jogo que vai bonito, vai certinho, o juiz apita certinho. Tem jogo que você vê que o cara tá roubando o Palmeiras. E ontem, claramente, foi um desses jogos que causou toda a indignação do João Martins no momento em que ele deixava o gramado do Maracanã. Certamente isso será abordado na coletiva. Aliás, uma coletiva curta de apenas 9 minutos do Abel. Então vamos ver o que ele falou nesses 9 minutos sobre o jogo, a arbitragem, a perspectiva para o jogo contra o Atlético e sobre o andamento do jogo em si, né? Como ele enxergou o desempenho dos nossos reservas, enfim. Vamos à coletiva. Com linhas muito altas e dificultando a saída do time do Fernando Diniz. Você acha que faltou isso para o Palmeiras hoje? E também te perguntar sobre a atuação do Ramon Abate Abel. Ele que foi o árbitro de Palmeiras e Flamengo, e você não deu a coletiva naquele dia. Hoje, mais uma atuação esquisita, controversa do árbitro da partida. Segunda pergunta. Esquisita e controversa, né? Até os caras de lá estão falando isso. Tu já respondeste e vocês é que eu tenho que avaliar. Eu não cansei de falar sobre sobre a primeira pergunta que estavas a dizer. Bom, ele já foi bem sucinto sobre a arbitragem. Você já disse, ou seja, esquisita, controversa. Foi horrível a arbitragem dele, né? Foi péssima e foi tendenciosa, como a gente acabou de dizer. E o Abel já meio que já está saindo fora dessas polêmicas. Por quê? Ou porque ele realmente cansou, como ele acabou de falar, ou também porque já chegaram nele e falaram assim: Abel, quanto mais você detona a arbitragem, mais vem chumbo grosso de volta. Então segura e deixa que a gente faz. O problema é que esse deixa que a gente faz parece que também não está rolando. Mas nós não jogámos bem, mas o Fluminense jogou melhor que nós, foi isso? Então, as duas equipas? Eu acho que o jogo até começou intenso. O Fluminense entrou melhor no jogo, a pressionar, acabou por fazer um golo num penalti precedido de um ressalto em que nós estávamos em superioridade, quer num lançamento lateral, julgo eu. A minha equipa pressionou, chutou, chegou ao final da primeira parte, tínhamos 7 finalizações contra uma. No final do jogo, 18 remates contra 10, 8 cantos contra 0. O futebol é isto, tem ganhar e tem perder. E nós hoje perdemos, mas lutamos até ao fim. Infelizmente
não conseguimos fazer, ou só fizemos apenas um gol. Tivemos o Lopes, que se aquela do Lopes, a grande defesa do Fábio, mete-nos no jogo outra vez. Mas só é isto, é dar os parabéns à equipa que aproveitou bem, que foi eficaz, aproveitou bem na segunda parte, fechou-se bem, transitou bem e, como te disse, acho que foi mais eficaz do que nós, tendo em conta os números de jogo, como te falei. A capacidade de síntese muito boa do Abel, né? Primeiro ele deu uma filipada, né? O que? Você está falando que meu time não foi bem? E porque de fato os números mostram que o Palmeiras jogou bem, né? Principalmente no primeiro tempo, né? No segundo tempo o Fluminense conseguiu um equilíbrio, né, entre ataque e defesa, conseguiu se fechar bem, principalmente na primeira metade do segundo tempo. Depois o Palmeiras voltou a ter superioridade, mas foi eficaz. Conseguiu um pênalti, que foi pênalti, e fez o segundo gol numa jogada roubada, né? Num lance roubado, num lance que foi claramente falta em cima do Jailson. E tenho que, volto a referir, o Jailson sofreu falta no segundo gol, o que não quer dizer que ele jogou bem, que a gente está defendendo o Jailson. O Jailson é um dos piores jogadores do elenco do Palmeiras, que sempre que entra de forma problemática, não consegue desempenhar o que o Rafael Veiga falou que ele faz no treino. Que é uma pena, a gente gostaria de chegar aqui e falar, pô, o Jailson é um maluco no pedaço, o Jailson puta volante, mas não está sendo. Então o fato da gente ter restrições ao futebol do Jailson não impede da gente pontuar com força. Foi falta em cima do Jailson no lance do segundo gol. Isso não faz isso o jogador melhor, mas foi falta em cima dele. E não era para ter saído o segundo gol do Fluminense. Era para ficar por um gol e o Palmeiras pressionando até que talvez chegasse ao empate, pelo menos. Então isso tem que ser falado também. Não, nós tentamos, sabemos que tem uma forma de jogar que permite isso. Nós acabamos por recuperar uma outra bola, mas depois não fomos eficazes naquilo que tem a ver com a finalização. Se vocês repararem, nós fizemos 7 remates dentro da área, 7, mas hoje não fomos eficazes. Acho que sinceramente hoje a diferença foi exatamente essa. O nosso adversário, basta olhar como foi o segundo gol do nosso adversário. Se puxares a fita atrás, o gol do adversário surge de um lançamento que é nosso, a bola está em nosso poder. Mas como te disse, vocês têm que, ou nós temos que ir ao final e que conta é o resultado. Dar os parabéns ao nosso adversário, ganhou e ponto. Em relação ao árbitro, vocês têm tempo suficiente para falar sobre isso. Não achei minimamente justa a expulsão do João, tendo em conta que 10 minutos antes o Diniz protestou tanto ou mais que o João, mas o árbitro é que sabe, são decisões e o árbitro é que sabe. Ele quer começar a falar do juiz, mas aí algo o segura, né? Algo o contém. Tá bom, vocês que falam. Vocês já notaram que na maioria, ou acho que na totalidade das vezes que o Palmeiras não consegue um bom resultado, o diagnóstico do Abel acaba sendo o mesmo, ou seja, faltou eficácia? Porque, via de regra, o Palmeiras, mesmo quando perde, joga bem. Teve uma oscilação no mês de junho, começo de julho, ok, mas são exceções. Mas na maioria das vezes que o Palmeiras não consegue o resultado, porque faltou eficácia. Então, se faltou eficácia, acho que não está na hora de treinar para melhorar essa eficácia. Não estou falando que o Palmeiras não treina, mas um treinamento específico para melhorar essa eficácia, um treinamento de finalização mais apurado, um treinamento talvez mental para os jogadores não se afobarem na frente do gol, ou seja, tem que fazer um diagnóstico de por que está faltando eficácia, que times que são mais eficazes que o Palmeiras, onde eles acertam, onde o Palmeiras erra que não é igual, já que finaliza tanto, por que erra tanto? Então o que acontece? É mental? É técnico?
Vamos atacar esse problema. Então, são respostas que acabam se repetindo que, por si só, elas apontam o problema que o Palmeiras está atravessando. Então, a gente não tem que trabalhar para melhorar sempre. Então, acho que esse é um dos pontos para ser atacado. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Paulo Marcinho por aqui. Eu sei que quando as coisas vão mal, você diz para os seus jogadores e diz publicamente, deixem o externo de lado, né? Só que quem está do lado de cá, a gente trabalha com esse externo, né? São pessoas que apoiam o nosso trabalho e têm perguntas a fazer. E vocês ganham dinheiro por isso, né? Sim, é justo. É uma troca. É uma troca. Mas eu queria te fazer as duas perguntas, se você me permite. Se você acha que tem uma diferença muito grande entre o elenco do Palmeiras quando você precisa trocar os jogadores que entram, e não é nem análise técnica, é questão de idade, questão de falta de ritmo de jogo. Esse eu queria saber a sua análise a respeito dessa diferença. E a segunda, Abel, o ano que vem tem Copa América, Olimpíada, 5 datas FIFA, tá? E as nossas jabuticabas continuam, estadual, vai continuar toda a mesma coisa. Você acha que é possível levar uma temporada ano que vem com um elenco tão mais curto como você gosta de trabalhar? O ano que vem, eu não sei o que é que vai acontecer o ano que vem, portanto eu não vivo com isso, eu vivo com o presente e vivo com a primeira pergunta que fez. Eu entendo, vocês ganham dinheiro a fazer notícias, é daí que você recebe o seu dinheiro, e o nosso é de dar o nosso melhor dentro do campo. Posso-lhe fazer uma pergunta outra vez? Você é melhor jornalista hoje ou há 30 anos atrás? Hoje. Então... Já está se criando um clima entre Abel e Paulo Massini. Um clima positivo, né? Já está se criando uma relação entre os dois. Vocês lembram que na coletiva passada, o Massini fez uma pergunta muito boa, com muita propriedade, e o Abel falou, há quanto tempo você é jornalista? O Massini falou, 30 anos. Assim, então eu sou técnico só há 10, então eu estou aprendendo muito ainda. Ou seja, ele fez um elogio ao Paulo Massini. E agora ele faz uma referência à coletiva passada. Você é jornalista há 30 anos, você é melhor hoje? O Massini falou, sou. Então aí vamos ver a sequência, mas tá divertido de ver essa dinâmica entre Abel Ferreira e Paulo Massini. A minha resposta você é inteligente, está respondida. Há dores de crescimento que nós temos que passar e não há milagres. Aconteceu comigo enquanto treinador, eu tenho 44 anos, estou há 6 anos no futebol de mais alto nível e sei o que eu era há 6 anos atrás e sei o que eu sou hoje. Eu há 6 anos atrás tinha o potencial que tenho hoje. E depois é uma questão de trabalhar e de seguir e dar a oportunidade e me deixarem treinar equipas como foi o Braga, que fiz um bom trabalho, depois fui para o PAOK, fiz um bom trabalho, vim para o Palmeiras, um clube de top, que luta por títulos, e estou a fazer o meu trabalho. Os jogadores têm que fazer todo esse processo, não é? E nós sabemos os riscos que estamos a correr, não é nada de novo, e basta, vocês são inteligentes, nós somos uma equipa, como disse, jovem, e quando estamos todos juntos temos tempo para preparar os nossos jogos, não temos só 2 dias para vir aqui jogar contra o Fluminense, e temos que fazer gestão de energia para jogar na máxima força. O resto, vocês, não te vou estar a responder, vou deixar que vocês exerçam a vossa opinião, que assim tem mais conteúdo para dizer. E como tu és inteligente, os meus jogadores, os que eu tenho, são os melhores, porque são os que eu tenho, são os meus jogadores. Não quis falar abertamente, não quis criticar a diretoria, mas deixou implícito, vocês são inteligentes, vocês sabem. Então a resposta é clara. Não dá para jogar com esses meninos em alto nível, mas é o que a gente tem, a gente vai com eles. Pelo menos foi isso que eu entendi da resposta do Abel. Mas isso deixa claro o desequilíbrio do elenco. Então temos um elenco curto? Temos. A segunda opção da maioria das posições são moleques que acabaram de subir da base. E o Abel acabou de falar, olha, eles estão oscilando agora porque eles estão subindo agora.
Não adianta esperar que o Luiz Guilherme faça no profissional o que ele fazia na base. Pelo menos nesses primeiros anos, primeiro, segundo ano dele no profissional. Não vai fazer. Ontem isso ficou claro. O Luiz Guilherme sobrava na base. Ele fazia miséria. Quando ele vai pegar um marcador nível profissional, aí você vê que já fica um pouco mais tímido. Ele começa a ter dificuldades que ele não tinha quando jogava na base com meninos pouco mais velhos do que ele. O Palmeiras tem essa característica de colocar os meninos sempre para jogar numa categoria acima, né, para aumentar a dificuldade, para acelerar o crescimento. Mas acho que o Palmeiras está acelerando demais. Está botando esses meninos para jogar no profissional muito novos. E isso pode... O Endrick está tendo muita dificuldade. Aliás, o Endrick não só está tendo dificuldade, como eu acho que, pelas características do futebol dele, ele não combina muito com esse esquema do Abel. Né? Mas isso é outra história. Mencionei isso ontem no pós-jogo. Então, isso é, sim, responsabilidade da diretoria. Está proporcionando ao Abel um elenco muito abaixo do que ele precisa para disputar títulos em alto nível nesta temporada de 2023. Deixou ele com um time titular e um monte de moleque. E diante deste calendário, a dificuldade é evidente. Então, o Abel fica numa situação difícil, ele é perguntado sobre isso, e se ele for dar uma resposta coerente, ele vai ter que atacar seus superiores, o diretor de futebol e a presidente. E ele, obviamente, não quer fazer isso, ninguém faz isso, né? Você tem alguns técnicos até que peitam seus superiores. Via de regra, acabam demitidos. Né? Mais cedo ou mais tarde, acabam demitidos. Aliás, cedo, né? Não demora muito. Quando o técnico começa a jogar a culpa no presidente, na diretoria, a não ser que o próprio presidente tenha pedido isso para servir de para-raio, bons presidentes fazem isso, pode jogar a culpa em mim. Aí o técnico aproveita. Não é o nosso caso, claramente não é o nosso caso, então o Abel tem que se virar e não pode colocar responsabilidade em seus superiores. Mas isso faz parte de um plano, o Palmeiras está usando a temporada de 23 para se equilibrar financeiramente, para ter bala, para fazer um 2024 bem mais pródigo em contratações. Tomara que seja isso. Mas enquanto isso não acontece, a gente sofre em 2023. E aí as cobranças vêm, inevitavelmente. Então tem que saber lidar com isso também. Abel aqui, Lucas Mal da Rádio Web Bastidores Esportivo. A primeira pergunta, eu queria que você comentasse, o Bob Esporte falou aqui, que o seu auxiliar, quando ele sai, ele fala, hoje está condicionado. Não sei se você conversou com ele e o que ele fala para você, eu queria que você falasse sobre isso. E outra pergunta é sobre, principalmente o segundo gol, você até comentou, que a bola estava no controle de vocês, né? E foi do Jailson, e muitos torcedores reclamaram que o senhor falta de regularidade do Jailson e pediram a entrada do Fabiano porque ele não entrou. Queria que você comentasse também sobre essa questão da violência do primeiro. O erro é meu. Impossível de entender a pergunta do repórter, exatamente o que ele disse, porque a qualidade do áudio da sala de imprensa do Maracanã é isso aí que vocês estão ouvindo. Isso aqui não é problema nosso. Se você for no áudio original da TV Palmeiras, tá assim também. Então não tem muito o que fazer. Mas o que deu para entender do contexto da pergunta... Bom, primeiro ele perguntou do João Martins, o que ele acha das declarações do João Martins de falar que está condicionado. E a segunda é que ele quer que esmiúce um pouco mais o lance do segundo gol, quando ele menciona, olha, a bola estava em nosso poder e a gente perdeu a bola, o Fluminense foi lá e fez o segundo gol. Então ele vai falar, ele já começa falando, o erro é meu, ou seja, ele está protegendo o Jailson. Agora, o que quer dizer o erro é meu? Vamos deixar o Abel falar. Os erros que acontecem dentro de campo são meus. O culpado sou eu que escolho os jogadores, sou eu que os meto, sou eu que tiro. Portanto, a responsabilidade é minha. Em relação à primeira pergunta, tinha muito para falar. Espera aí, então vamos lá.
em relação ao Jailson. Ele fala, o erro é meu. O que quer dizer o erro é meu? Depende muito do que o repórter perguntou. Exatamente, eu não consegui, desculpem. Eu não consegui decifrar o que o repórter perguntou. Né? Então, o erro é meu quer dizer o quê? O Jailson errou, mas o erro é meu de ter colocado o Jailson. Ou o erro é meu, estou protegendo o meu atleta. Venham em cima de mim. O que é que eu acabei de falar? Os comandantes chamam para si a responsabilidade, né? Servem de para-raio e falam assim, pode vir em cima de mim. Não tem problema. E o Abel sabe que ele tem estofo para isso, ele sabe que ele criou essa fortaleza em torno de si e que ele aguenta a pancada, né? Coisa que o pessoal que está acima dele não aguenta. O pessoal que está abaixo nem é para aguentar. O jogador tem que se focar em jogar bola mesmo e não tem que ficar aguentando pancada de torcedor. Então o Abel está chamando a responsabilidade. Agora, há quem tenha interpretado que o Abel chamou a responsabilidade de ter escalado o Jailson. Tipo, coloquei o Jailson, o erro é meu. Quando ele fala assim, sou eu que meto, sou eu que tiro, eu que meto é eu que coloco em campo, né? Então o erro é meu. Então que ele estaria admitindo que colocar o Jailson é um erro. Não é isso. Ou é má intenção ou é falta de compreensão quem interpreta assim. Ele está protegendo os seus jogadores, ele está sendo um grande comandante e mantendo o vestiário fortalecido ao fazer esse tipo de atitude. Tá? Ele não está incinerando o Jailson publicamente. Muito ao contrário. As imagens são evidentes, não sei se vocês mostraram. Já respondi aqui ao teu colega. Por isso é que o João... É melhor estar calado porque... Ah lá, ele não quer falar. Eu sei o país onde estou e não quero falar mais nada, está bem? Eu sei o país onde estou. Quer dizer, ele já está conformado que existe um sistema. Todos eles estão. E a gente fala isso há quanto tempo aqui? Antes do Abel. Juiz, quando está encomendado, faz o serviço. Isso não é depois que o Abel chegou aqui. Né? E agora ele caiu na real. E você vê ele se segurando? Não vou falar, melhor não falar. E a expressão, né? A forma, a voz, o tom de voz dele tá... Não tem o que fazer. Eu sei onde eu tô, aqui. E ele dá uma diferença clara. Eu sei o país onde estou. Quer dizer, eu imagino que ele não esteja dizendo que lá na Grécia, lá em Portugal, lá na Espanha, lá na Itália, que seja uma maravilha a arbitragem. Mas que aqui, além de ser ruim, é condicionada. Ela obedece a um sistema. Uma expressão que o João Martins já usou também. Band News do Rio e do Jornal Record de Portugal. Queria te fazer a seguinte pergunta. O Botafogo hoje tem uma diferença pontual para o segundo colocado, no caso o Flamengo, bem significativa. E existe sempre aquela colocação de que o Campeonato Brasileiro é um campeonato de muito equilíbrio. O Botafogo está um pouco fora da curva dentro desse equilíbrio do Campeonato Brasileiro, que você conhece tão bem, que já disputou, é o teu terceiro campeonato, quarto campeonato que você está disputando no Brasileiro. Está um pouco fora da curva o Botafogo e ainda é fácil, ou ainda é possível, a gente está quase na metade do campeonato, chegar até o Botafogo? Já falei sobre isso, acho que o Botafogo tem toda a vantagem para ser campeão, já disse isso até acho que foi depois deles, da forma como eles nos ganharam em nossa casa. Mas não vamos ganhar sempre. Parabéns ao Botafogo, está muito forte, acho que tem tudo para ganhar. E já falei sobre isso, não vale a pena estar a repisar nisso. Acho que já falei sobre isso. Tá de poucas palavras. Tudo bem que essa pergunta é óbvia, né? O Botafogo tá largado na frente, você acha que ainda dá? Não, parabéns para eles. Estão fazendo um baita campeonato. 14 vitórias em 17 jogos.
Ninguém conseguiu isso na história dos pontos corridos aqui no Brasil. 14 vitórias em 17 jogos. Então, o que está acontecendo com o Botafogo? Parabéns para eles. Estão encaixando os jogos, estão ganhando jogos. Aliás, muitos jogos que não era para o Botafogo ganhar, eles acabam ganhando. Parabéns. É assim que se faz, assim que se conquista um campeonato. E o Abel já falou sobre isso, ele está sem paciência. Fala assim, nem vou ficar falando de novo sobre isso. O que eu acho errado, eu acho que o Abel devia responder sempre que perguntado. É para isso que existem as coletivas, né? Até porque os públicos são diferentes. Eu acredito que a torcida do Fluminense, por exemplo, quer saber o que o Abel tem a dizer após uma partida contra o time deles. Então não é sempre que a torcida do Fluminense está vendo o Abel falar. Ele está falando para o público do Rio de Janeiro, o Botafogo é de lá. Então a torcida do Botafogo quer ouvir o que um dos seus principais perseguidores tem a dizer sobre o time deles. Então, eu acho que tinha que responder sim, Abel. É que tá sem paciência, tá de saco cheio. E entendo a falta de humor do Abel, a falta de disposição do Abel depois de uma partida como a de ontem, onde o juiz foi claramente mal intencionado. Gonçalves de News. Proximamente, semana, o time do Palmeiras tem um jogo decisivo para a temporada, busca pelo título da Libertadores. E hoje você falou sobre detalhes que acabaram fazendo com que o Palmeiras não vencesse e o Fluminense vencesse. Como você faz esses detalhes, esses trabalhos junto com o elenco, os jogadores que ficaram em São Paulo, os que entraram na segunda etapa, e o grupo como um todo, os que entraram hoje, que pode ser aproveitado? É muito simples, aquilo que eu melhor sei fazer é com dedicação, com trabalho, ajudar os meus jogadores a crescer. Isso é o que eu sei fazer, não sei fazer. É o único segredo que eu conheço, eu não conheço outro, é trabalhar com afinco, ajudar os nossos jogadores a crescer. E pronto, eu sei o que é que nós fizemos aqui, como te disse, foi pena, acho que o resultado não traduz o que nós produzimos, mas no final o que conta é quem faz mais golos, e o nosso adversário aproveitou bem tudo o que nós lhe demos, e parabéns ao Fluminense que ganhou o jogo. Curto nas respostas, né, Abel? Como a gente falou, uma entrevista de 9 minutos apenas, que não é comum, não é o padrão do Abel Ferreira. Que mostra que ele está meio de saco cheio, que ele está muito aborrecido, né, com o fato de ter perdido um jogo com uma arbitragem tão tendenciosa, mas ele não deixa de reconhecer os méritos do Fluminense na partida. Então isso faz parte também do esportista que é o Abel Ferreira, né? Sempre reconhece o mérito no adversário, até quando não tem méritos. Por exemplo, o São Paulo, né? O São Paulo não teve mérito nenhum. Foi muito mais por causa dos erros do Palmeiras do que méritos do São Paulo na classificação na Copa do Brasil. E ele até elogiou o São Paulo. Então ele faz questão de elogiar sempre os adversários, até para não perder força quando ele tem que fazer críticas. Porque quando o cara só reclama, só dá desculpa, fala assim, peraí, não tem um adversário lá do outro lado? Ao contrário, o Abel sempre fala, tem 11 caras do outro lado, vocês sempre esquecem disso. Então não se trata só do que o Palmeiras fez ou deixou de fazer, é também da dinâmica que foi estabelecida quando os 22 jogadores se encontraram dentro do campo. E hoje o Fluminense teve seus méritos, aproveitou bem as chances que teve, embora tenham sido originados o primeiro gol num erro claro ali da defesa do Palmeiras e o segundo gol de um erro novamente do Palmeiras, que tinha a bola dominada, mas também de um erro da arbitragem, que foi falta em cima do Jailson, né? E aí toda a questão da parte mental que desestabiliza os jogadores do Palmeiras com uma arbitragem horrorosa, uma arbitragem horrível. Eu preciso admitir aqui que ontem foi daquelas noites que eu batia na mesa, que eu xingava o juiz com força aqui nos nossos estúdios, porque a gente via que o juiz estava realmente condicionado. Ontem foi uma daquelas noites, né? Já fazia algum tempo, o Palmeiras deu uma gritada, xingou e as arbitragens estabilizaram, os resultados voltaram. O Palmeiras começou a chegar perto. Na rodada passada, comeu 2 pontos do Botafogo, vamos resolver isso aí já. E resolveram, né? Parabéns para a arbitragem do Brasil.
Então assim a gente conclui mais um ciclo, mais uma cobertura de uma partida do Palmeiras com o react da entrevista do professor Abel Ferreira. Lembrando que começamos uma semana de Libertadores, mais uma. Na quarta-feira o Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro no Allianz Parque. Estaremos lá, a equipe do Verdazo estará presente ao Allianz Parque para fazer a cobertura. Eu espero vocês na quarta-feira à noite, a partir das 21h30, é o horário da partida. Faremos o pós-jogo direto do Allianz Parque e na quinta-feira de manhã mais um react aqui no nosso canal. Lembrando que durante a semana temos a produção normal de conteúdo, inclusive dos nossos shorts, que também sobem para o Instagram. Então, se você gosta de Instagram, você pode fazer sua inscrição no nosso canal Verdazo CEP, Sociedade Esportiva Palmeiras. É o nosso canal do Instagram. E se prefere ficar aqui no YouTube mesmo, tem os nossos shorts, é o mesmo conteúdo que vai subir para o Reels do Instagram. E em breve nosso canal do TikTok. Até TikTok o Verdazo vai ter. Vê se tem cabimento isso. Muito obrigado a todos. Tenham um ótimo domingo. Uma ótima macarronada para todos. Se vocês ainda estão assistindo pela manhã. Se já comeram macarrão, façam uma boa digestão. E se preparem para a semana que vai ser, como sempre, dura na vida real. E também no futebol. O Palmeiras tem um compromisso duríssimo. Um grande abraço a todos e saudações alviverdes.